Fala pessoal, aqui é o Rafa, bem-vindos ao canal Músico Investidor. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha história, sobre como que eu me tornei produtor musical. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí para se inscrever, dá um like para dar uma força e vamos lá. Bom gente, então eu vou começar lá do inicinho, vou dar uma resumida. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, o meu pai é músico, então a vida inteira eu vi ele tocando lá em casa, na sala, tocando violão. Então eu cresci já com a música na orelha, né? E felizmente ele tem um bom gosto para música, então acho que eu fui influenciado positivamente por isso. E desde molequinho eu comecei a pegar no violão ali mais ou menos com uns 12 anos. E sempre, mas sempre mesmo, eu lembro que a primeira vez que eu peguei o violão, eu já estava tentando criar alguma coisa. Então, eu sempre criei minhas próprias músicas, minhas próprias composições. E à medida que os anos foram passando, e com a evolução da internet, dos softwares, eu fui descobrindo que era possível registrar as músicas que eu criava no computador. E aí, deu um boom na minha cabeça, né? Eu vi que era possível ter um teclado virtual, de fazer uma bateria, e para mim foi um mundo muito novo, assim, eu não fazia ideia que era possível de fazer isso. E aí eu comecei a registrar essas composições, comecei a gravar. Na época eu usava, acho que era o Fruity Loops, lá na primeira versão, para fazer as baterias, montar as baterias, e usava o Cool Edit, né, como a DAW, como o software multipistas. E eu tenho essas músicas guardadas até hoje, eu escuto até hoje também, porque eu gosto, que me traz uma nostalgia legal da época. Eu lembro que essas MP3 eu guardava as 7 chaves, nunca mostrei pra ninguém. Eu vou dar um play para vocês sacarem como é que soava, né? Claro que a gravação era horrível, eu tava aprendendo, mas pelo menos dava para entender alguma coisa. Vou dar um play em algumas. Então é isso aí. Para programar a bateria, eu não sabia tocar a bateria efetivamente, mas eu tinha noção do bumbo, que era com o pé, a caixa, sabia mais ou menos, então eu conseguia programar essa bateria lá no Fruity Loops. O teclado, eu não toco bem piano, essas coisas, mas como eu sei a formação de acordes, então eu consigo me virar na época também. Eu sabia o básico, né, de formação de acorde, então eu ia me virando para ir construindo a música. Enfim, aos 18 anos eu comecei a estudar violão clássico, lá em Belo Horizonte ainda, e lá eu aprendi a ler partitura. Não fazia ideia como que funcionava, como era esse mundo. E é claro, eu fiquei 4 anos estudando. A partir do momento que você fica imerso em um tema, em um foco, você vai aprimorando. Na época eu lia até relativamente bem. E hoje em dia, claro que depois que eu saí de lá, eu mal continuei estudando, continuei progredindo. Então hoje em dia, se eu for pegar uma partitura para tocar, nossa, eu vou demorar muito, mas muito tempo para sair. Então hoje em dia eu considero que eu nem sei mais ler partitura. E vocês podem perguntar, Rafa, para ser produtor musical você precisa ler partitura? É necessário? Gente, eu digo que não é, até porque eu sei só o básico, né? Se porventura você precisar canetar alguma coisa, você pode terceirizar esse serviço. Então eu não vejo problema nenhum em não saber ler partitura. Claro que quanto mais dotes você tiver, quanto mais virtudes você tiver, melhor para você. Ainda em Belo Horizonte eu tive algumas bandas underground, né, bem rock and roll.
A primeira é Assiste, vou dar um play aí para vocês sacarem. Take my way, follow me to the end. Take my way, follow me to... E nessa banda a gente fez muitos shows em Belo Horizonte, foi muito legal, a gente tocou em várias cidades, vários estados aqui do Brasil, tocando com Garage Fuzz, com Diesel, várias bandas legais de Belo Horizonte que eu gosto muito, e eu tenho até os cassetes de algumas bandas até hoje e acho mó barato. Foi uma fase muito boa da minha vida e fiz grandes amigos naquela época, e inclusive a gente está com um projeto de retomar Assiste, só que cada um mora em um canto. Hoje em dia eu estou morando em São Paulo, o baterista está em Londres, o baixista está em Belo Horizonte, mas com a tecnologia a gente consegue gravar virtualmente aí. Então a gente tem um projetinho de voltar a fazer um EP com as músicas da época que não foram gravadas. Depois da Assiste eu montei uma que chama Vintage, vou dar um play também para vocês sacarem aí. E essa foi uma banda que não durou muito tempo, se eu não me engano, 1 ano e pouco. A gente chegou a fazer alguns shows, gravamos um disco, mas não durou muito. Depois de um tempo em Belo Horizonte, eu via que não estava crescendo muito ali, já estava meio de saco cheio, e resolvi vir para São Paulo. Então, em 2005, em agosto de 2005, eu vim para São Paulo e aqui começou uma outra fase da minha vida. Em São Paulo, o primeiro emprego que eu consegui aqui foi para dar aula de violão para crianças. Então eu fiquei alguns meses dando aula de violão, e foi aqui que eu fiz a minha primeira gravação no Pro Tools, que foi um projeto que eu tenho até hoje, que chama Projeto D. A ideia desse projeto é mostrar o meu lado um pouco mais acústico, das músicas mais acústicas, pelo menos essa era a ideia. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer. Até hoje tem 2 discos gravados em um EP. Esse primeiro disco, que chama Degradê, eu gravei no Pro Tools, naquela placa da M-Audio, a primeirona. E foi só voz e violão, basicamente. Esse disco eu gravei em 2006. Foi o primeiro que eu gravei aqui em São Paulo. Sou um aprendiz e um admirador. Os passos que dá me deixam pra trás. Depois eu formei uma banda que chama Felter. Vou dar um play também para vocês conhecerem. E o Felter tocou bastante pelo underground de São Paulo, durou muitos anos. A gente tem um disco completo, que é o Passo a Passo, e a gente tem um EP também, que foi feito lá em 2006 também, se eu não me engano, bem no inicinho da banda. Nessa época eu comecei a trabalhar em uma empresa de games, né, que não tem nada a ver com a área, mas foi uma oportunidade legal que apareceu e bancou minhas contas aí durante uns bons anos. Eu fiquei lá, acho, se não me engano, 5 anos. Foi uma época ótima, eu conheci muita gente legal, grandes amigos que eu carrego comigo aí até hoje. E nessa época eu comecei a juntar uma graninha para ir formando o meu home studio. Então eu comprei uma Fast Trackzinha, comprei um microfone, dei um tapa no meu PC e comecei a gravar novas músicas. Nessa época eu formei um novo projeto que chama Sempre Existe um Porém, que foi gravado todo nessa Fast Track, as guitarras foi num pod, naquele pod 2.0, e vou deixar aí também um trechinho para vocês sacarem. Tiro ao alvo, pego a flecha, miro em você. Recentemente a gente retomou com esse projeto, a gente gravou um EP novo,
E a ideia do Sempre Existe Porém é justamente o oposto do Projeto D, que é mostrar o lado mais pesado que eu tenho, daquela coisa de rifão mesmo, guitarra pesada e tudo mais. E à medida que eu ia pegando segurança nas minhas gravações, eu comecei a procurar outros artistas e bandas para gravar, e de graça, viu gente? A ideia era para eu aprimorar mesmo e pegar experiência. Então, gravei vários projetos de amigos, e nessa época também eu gravei a Jay, que é uma cantora de Belo Horizonte, e eu fiz umas músicas para ela cantar. É um disco, na verdade é um EP, que eu gosto muito até hoje. Vou deixar o link para vocês escutarem e vou dar um play aqui para vocês sacarem também. Vida em treinamento, espera emergência, quando toca o alarme, nem ligo. E depois eu ainda continuei gravando outros artistas, e aí à medida que o tempo foi passando eu comecei a cobrar, barato, claro, mas já comecei a cobrar e ser remunerado por isso. E aí eu fui formando um portfólio sólido para dar o próximo passo. Quando eu achei que eu já tinha um portfólio legal, bacana, eu comecei a pensar na possibilidade de trabalhar com música efetivamente, full time, porque até então eu estava trabalhando naquela empresa de games que eu falei para vocês. Aí eu fui pesquisando, eu procurei para trabalhar em estúdio, gravação e tudo mais, e pesquisando na internet eu vi um mercado que eu não conhecia, que era de áudio para publicidade. E aí eu vi que dava para fazer trilha sonora para TV, dava para fazer sound design, que é animar as coisas, né, os desenhos e tudo mais, tratar som direto, né, às vezes o pessoal faz um comercial, tem o som direto do cara falando e você trata tudo mais, trata esse som, e mixar aquilo tudo, né? Enfim, era um mundo que eu não conhecia e achei super interessante. Então o que eu fiz? Peguei algumas produtoras de áudio que eu achei na internet, formei um currículo, mostrei meu portfólio e disparei para algumas. Fui chamado para algumas entrevistas, consegui entrar em uma, e aí foi o meu início na Publiça. Isso foi em 2010, se eu não me engano. E aí, oficialmente, eu consegui viver só de música, né? Então eu estava trabalhando e respirando música todos os dias. E oficialmente eu era um produtor musical, porque esse é o meu cargo na produtora, né? Era produtor musical. De lá pra cá, eu fui pegando sempre a graninha que eu recebia e fui melhorando o meu estúdio. Então fui trocando placa de áudio, fui comprando microfones melhores, troquei meu PC, dei uma tunada nele, enfim. E com o tempo eu fui deixando o meu estúdio até que ele virasse autossuficiente. E finalmente em 2015 eu consegui montar aqui o meu espaço, o Lab Mancini, que é o meu estúdio pessoal. E desde então gravei muitas e muitas bandas que passaram por aqui. Se vocês quiserem conhecer melhor, só entrar no meu site, no rafaelmancini.com. E juntando agora os dois lados do canal, que é a música e a finanças. Então, como que eu vivo hoje em dia? Eu vivo com várias fontes de renda. Então, eu tenho aqui o meu estúdio, que tem entrada de receita das bandas. Eu alugo o estúdio para quem quiser gravar uma locução, por exemplo. Quem quiser fazer programa de rádio, já aluguei também. Enfim, o espaço ele pode ser alugado. E aí eu cobro por hora, então tem a gravação das bandas, o aluguel do estúdio, tem a parte do áudio para publicidade que eu faço até hoje, faço trilhas sonoras e tudo mais. Tem o retorno dos meus investimentos, que me retorna uma grana passiva também. Tem aulas de mixagem, tem consultorias. E também eu penso em expandir essas rendas fazendo cursos online e workshops também. Então, gente, quem tiver interesse em participar de um workshop meu, que eu devo formatar isso melhor e fazer mais na frente aqui no estúdio, é só se cadastrar na lista lá no meu site, no rafaelmancini.com, clica lá em newsletter para se inscrever, que quando eu tiver isso formatadinho na minha cabeça direitinho, eu vou avisar por lá. O workshop, como o estúdio aqui tem um espaço físico pequeno, vai ser para pouca gente, para tipo 5, 6 pessoas só. A princípio eu devo fazer nesse formato. Então se inscrevam lá para vocês ficarem ligados. Então é isso, pessoal, eu dei uma resumida aqui na minha história, espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma, às vezes vocês têm algum insight de alguma coisa que eu falei, e é isso que importa, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.